Oferecimento Astecom, contabilidade, consultoria e treinamentos. Momento do empreendedor com Valdir Paiva. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Valdir, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes do Panorama. O nosso tema de hoje é fiscalizações. Quais são e como se prevenir? Que fiscalização você se refere para começar a nossa participação? Marcos, nós escolhemos esse assunto para conversar com os ouvintes hoje, tendo em vista que o número hoje, quando a gente coloca quais e você faz essa pergunta, que fiscalizações são essas, são as mais diversas, né? Então, hoje, através da tecnologia principalmente, os órgãos, as instituições, o governo, têm um acesso muito facilitado à vida de todos nós, né? De todo mundo, seja das empresas e seja das pessoas físicas, né? Qualquer cidadão. Então hoje a nossa vida é quase como um Big Brother, né? Desses que passa aí na televisão, que é monitorado 24 horas. Então o acesso à informação, o cruzamento dessas informações por parte das instituições, dos órgãos governamentais principalmente, é muito fácil. Então, hoje você faz uma compra, por exemplo, na hora que é emitida uma nota fiscal, um cupom fiscal, uma nota fiscal, aquele processo é eletrônico e há uma informação direta que vai diretamente para os sistemas, né, os sistemas de informação dos órgãos. Na hora que você abre uma conta bancária, seja uma conta de uma empresa ou de uma pessoa física, né, qualquer pessoa que abrir uma conta, essas informações são mensalmente passadas e enviadas para as instituições, para a Receita Federal, para o Fisco, né, municipal e estadual. Então hoje existe um acompanhamento e um cruzamento muito fino, um cruzamento e uma questão que os órgãos têm muito facilmente de estar acompanhando a vida tributária, né, a vida financeira das pessoas. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. O tema é bastante amplo, mas dentro do nosso tempo a gente vai colocar algumas situações, as principais, e vamos também colocar de uma maneira legal, né, como você pode estar se prevenindo, se preparando e o que é que pode estar sendo feito para que justamente haja uma prevenção e conviva melhor, porque isso na maioria dos casos e das vezes mexe com o bolso, né? Então uma fiscalização, ela é praticamente inevitável que você não arque, não pague alguma coisa. Então esse tema hoje é um dos mais importantes no dia a dia das empresas e das pessoas, porém a maioria de nós somos leigos, né? As pessoas são leigas e não sabem como funciona, termina muitas vezes que você cai numa fiscalização ou paga algo e porque você realmente não tem aquele conhecimento. Eu trouxe aqui, Marcos, algumas questões. Nós vamos falar sobre o Pix, vamos falar sobre contas bancárias, vamos falar sobre cartão de crédito e, enfim, começando pelo Pix, que é uma modalidade hoje, né, o Pix foi lançado aí no final de 2020, então hoje é uma das modalidades mais utilizadas, né? Todo mundo está fazendo Pix, né, e passa aí um volume, às vezes até considerável, de valores pelas contas bancárias, né? Seja uma conta empresarial de uma empresa ou seja de uma pessoa física. Então, Marcos, desde o ano passado, e mais precisamente em novembro do ano passado, o fisco estadual, isso remete ao estado, né, aos estados aí no país, e o nosso também vem adotando essa prática, o Rio Grande do Norte, as transações através de Pix vêm sendo monitoradas, né? E desde novembro do ano passado, os bancos estão informando para o fisco o que passou em contas bancárias. Então, muitas vezes a empresa tem uma conta
e recebe uma venda em Pix, por exemplo, e essa venda eventualmente não é tirada a nota fiscal daquela venda. Então hoje o fisco já tem como saber que foi passado um valor pela conta e ele pode considerar que aquilo foi uma venda e que não foi emitida uma nota fiscal e, consequentemente, haver uma cobrança disso. Mesma questão com relação à pessoa física. Muitos empresários, muitos empreendedores têm uma conta, eu até chamo a atenção disso diariamente lá na Astecom, né? A gente conversa muito, orienta muito os nossos clientes com relação a isso. Às vezes você tem um negócio, tem um empreendimento, mas passa tudo pela sua conta física. Ou você não tem uma conta da empresa, ou se tem a conta da empresa, você recebe dinheiro, faz pagamento, mistura, né, aquilo, daqui a pouco é da empresa, você está botando na sua conta física. E as instituições, as fiscalizações, Marcos, hoje, a maioria delas são eletrônicas, né? Devido a essa questão que eu coloquei no início aqui da tecnologia. Então, não precisa estar um fiscal hoje numa empresa, ou seja do Ministério do Trabalho, ou do Fisco, ou da Prefeitura. Porque essas informações já têm isso eletronicamente. Eles têm acesso. Então, o que é que acontece? Essa movimentação está sendo fiscalizada e está sendo cobrada. Inclusive, existe um limite, né, de transações financeiras em contas, seja pessoa jurídica ou pessoa física. A pessoa jurídica tem um limite de 30 mil e a pessoa jurídica tem um limite de 10 mil, né, isso diariamente, para movimentar dentro de uma conta. E essas informações o banco manda também para a Receita Federal. Então hoje tudo é monitorado, né? Questões trabalhistas, né? Por exemplo, hoje, há algum tempo foi criada uma ferramenta, uma sistemática do governo chamada E-Social, onde tudo do funcionário é informado em tempo real e até antes. Pra você ter uma ideia, para uma empresa contratar um funcionário, tem que informar 24 horas antes todas as informações, né, para assinar carteira, etc., com antecedência. Então, hoje é muito raro você ver um fiscal, né, numa empresa. Claro que tem aí, principalmente o fisco estadual, ele faz ações, né? A prefeitura faz ações e vai lá e visita, vai lá na empresa e abre uma fiscalização, mas hoje se tornou mais raro isso. Por quê? Porque essas informações já existem no banco de dados das instituições. Então, precisa haver muito cuidado com relação a essas transações financeiras em conta, uso de cartão de crédito. Muitas vezes a pessoa empresta a sua conta, né, ou empresta o seu cartão, só que aquele volume, aquele valor lá utilizado fica no nome e no CPF ou no CNPJ, se for uma empresa, do titular da conta ou do cartão. Então, às vezes a gente cai, né, numa situação dessa, porque justamente houve ali uma movimentação e a pessoa acha, ou a empresa acha, que aquilo não tem um acesso, né? O governo, a instituição não vai ter acesso. Eu vinha escutando, Marcos, o programa, você falando justamente dessa questão do trânsito e das leis, né, das fiscalizações, enfim, da cultura. Então a nossa cultura, ela é uma cultura que é aquela que a gente fica aguardando, né? O brasileiro normalmente fica aguardando até o último momento. Não, isso aqui vai dar certo, vai passar. Então, uma certeza hoje, né, diante de tudo isso que eu estou colocando aqui, é que uma hora é descoberto, né? Uma hora aparece. Né? No finalzinho aqui eu vou dar algumas dicas de como se prevenir. A gente já vai entrar aqui nessa parte. Mas o melhor caminho sempre é fazer o correto, né? Fazer o correto tem um custo, né? Fazer um correto tem um custo. E a cultura vai muito de encontro a isso. Então, às vezes, a pessoa, o empresário, ou a pessoa, o cidadão comum, fica esperando. Não, isso não vai acontecer, não, a Receita, ou o Fisco, ou o governo só vai atrás de muito dinheiro, só vai atrás de grandes movimentações. Mas o que a gente tem visto, né, na nossa experiência, tanto na Astecom como a nossa atuação como consultor também, a gente tem observado que cada vez mais tem aparecido situações aqui em Caicó, nas cidades menores, né? Até com movimentações que não precisam ser muito grandes. Então, muitas vezes a pessoa, a empresa, omite ali uma informação, ou porque realmente quis, né, arriscar, ou por falta de informação, que aí nesse momento uma boa assessoria, né, um bom acompanhamento é importante.
Em outros programas, Marcos, eu vou detalhar melhor, a gente vai seguir uma linha, né, daqui para frente, onde a gente vai falar de questões, em algum programa, questão trabalhista. Eu vou trazer aqui os principais pontos, os principais benefícios, né, as principais questões trabalhistas. Em outro programa, irei falar mais detalhadamente sobre impostos e taxas e contribuições. Existe uma dúvida muito grande, né, das pessoas e até mesmo dos empresários, o que é que paga, como paga, qual o valor, né, quais os percentuais, porque são questões muito complexas que a gente vai dividir. Mas para hoje, realmente, entrando aqui no fechamento das orientações, importante estar atento e se prevenir para essas situações. Como eu adiantei no início da minha fala aqui, é inevitável que em algum momento um órgão, instituição ou um governo, ele não chegue e faça ali uma fiscalização e aquilo ali acontece de ter justamente uma cobrança, né, para o contribuinte. O governo ou a instituição está errada, era isso que eu vim escutando, né, no seu programa quando eu vinha para cá, na questão do trânsito. As leis estão lá, né? As leis estão formuladas. É claro que nós vivemos num país que a carga tributária é alta, né, que existem desigualdades, a gente não vai entrar aqui nessas questões. Porém, eu costumo dizer, Marcos e ouvintes, que nós precisamos nos adaptar a essas realidades, a essa situação. Se realmente tem algo que precisa ser cumprido, cabe, né, a nós contribuintes, a nós empresários, seja um cidadão comum, saber que aquilo ali, né, existe, que precisa cada um fazer sua parte. Agora, é claro, existem formas mais amenas, eu costumo dizer, para que as pessoas, né, e as empresas não sejam tão penalizadas no bolso, que aí é a parte que talvez pior da questão das fiscalizações. Então, para a gente fechar, Marco, o tema, fazer o correto sempre, procurar agir dentro da legalidade da lei, mas mesmo assim, estudar, estar atento e procurar informações, né, seja através de pessoas, de instituições, de profissionais, que possa realmente amenizar mais um possível pagamento, né, uma possível falha, uma possível penalidade. Então, estudar, estar bem orientado e procurar trabalhar dentro da legalidade sempre é o melhor. Bacana, obrigado, Valdir, por sua participação, né? Onde é que a gente lhe encontra? Nós estamos diariamente na Astecom Contabilidade, na Olegário Vale, lá no centro de Caicó, para os mais antigos, em frente ao antigo Cinema São Francisco, né? Ali na Olegário Vale, naquela rua próximo ao açougue público. Também temos os nossos contatos, o nosso Instagram da Astecom RN, tem o nosso blog Valdir Paiva, né, com o mesmo nome no Instagram, blog Valdir Paiva, para que a gente possa estar dando essas informações. Inclusive, Marcos, lá no nosso blog, todas as entrevistas aqui no seu programa, no quadro Momento Empreendedor, estão lá. Outras matérias a gente está postando aí sempre dentro dessa área aí, envolvendo esses assuntos. E aí, como é de praxe, para finalizar aqui, não vamos perder o costume, né? Tema da próxima semana. Já quero colocar o tema da próxima semana e aproveitar também e mandar um abraço especial hoje aqui para Joácio Estevão, né? O Boca, que está lá na cidade de São João do Sabugi, que é nosso cliente, tem uma indústria de massas, e o Zezinho lá na oficina do Pedão. São ouvintes assíduos aí toda quinta-feira do seu programa e do quadro Momento Empreendedor. Marcos, o nosso próximo tema para quinta-feira vai seguir essa linha de hoje. E aí, prestem bem atenção aí os ouvintes. Como pagar menos impostos de maneira legal. Olha aí. Né? Então, é possível, viu? Pagar menos de forma legal. Então já fica aí na expectativa aí, o povo reclama que paga muito imposto e de fato paga, né? Com certeza. Então, como pagar menos impostos de forma legal. Isso. Próxima semana você volta então aqui no nosso programa. Obrigado, Valdir. Forte abraço. 7 horas, 1 minuto, confirmando 7:01, momento do empreendedor.